Você acredita em destino? Neste vídeo nós vamos tratar dessas questões, das ideias, das crenças que as pessoas têm a respeito do destino, do próprio destino, e também nós vamos dar ferramentas para você ser o construtor do seu próprio destino, quem define e quem executa exatamente o que poderá ou deixar de acontecer com você no futuro. Quando você faz essa pergunta para as pessoas, se elas acreditam em destino, elas normalmente respondem que sim, elas acreditam em destino. E elas normalmente utilizam um viés conhecido chamado de determinismo, que como se houvesse uma predeterminação em tudo que acontece na sua vida. Acontecem coisas agradáveis na sua vida, é porque você estava destinado a isso. Acontecem coisas desagradáveis na sua vida, é porque você estava destinado a isso. E de acordo com a cultura, ou a religião, ou como a pessoa vê a vida, ela pode chamar isso de, por exemplo, de castigo, ela poderá chamar isso de maldição, ela poderá chamar isso de sorte, de azar, de karma. Mas, na verdade, o que é o destino? O destino são as coisas que acontecem com você na vida e que você julga, que são... Sempre você julga. Tudo que acontece na sua vida, você julga. Você julga que é bom ou você julga que é ruim. Baseado em quê? Baseado no que você acha que é. Baseado nas coisas que você foi predeterminado a acreditar, nos seus condicionamentos. Nós já vimos aqui que esse julgamento é um viés, ele é enviesado. Nós não temos alcance para saber o que é bom ou o que é ruim. E normalmente, depois que acontece, é que você faz esse julgamento. Você olha para o que aconteceu e faz esse julgamento de que foi ruim, de que é bom. E a partir daí você anseia por mudança. Eu quero dizer para você que esse viés da mente, ele é baseado também nesse determinismo. Ele acredita, mesmo que inconsciente, que o nosso destino ele está determinado, ele está escrito, digamos assim. Até escrito nas estrelas, né? Como as pessoas que acreditam no horóscopo, que o horóscopo determina o que vai acontecer com você. Pensa. No entanto, existe uma outra linha de pensamento, de raciocínio, que ela baseia o destino na construção pessoal. Ou seja, é uma visão mais existencialista. O destino não está predeterminado. Ele é construído pelas escolhas e ações individuais que nós fazemos na nossa vida. Mas as pessoas que acreditam nesse determinismo, elas normalmente colocam a culpa pelo destino, por esse determinismo, em algumas causas conhecidas. Por exemplo, eles falam nas leis da natureza, que as leis da natureza são leis inalienáveis, que elas determinam as coisas que acontecem. Por exemplo, a lei da gravidade, que ninguém questiona mais. Outros colocam a culpa do determinismo na herança genética, que nós também já vimos por aqui, que está escrito nos nossos genes, no nosso código genético, o que nós vamos ser, como nós vamos pensar, qual a nossa capacidade física, qual a nossa aparência. Também acredito no ambiente e na educação, que o ambiente e a educação são determinantes no nosso destino. Porque se o ambiente é um ambiente que não propicia que você se desenvolva, se você não tem uma educação, você está fadado ao fracasso, você está fadado a repetir as coisas que as pessoas fazem nesse ambiente, por exemplo, considerado tóxico. A história familiar e social. Quer dizer, se você tiver o azar de nascer em uma família que, digamos assim, disfuncional, e não te dá o apoio necessário para você se desenvolver, você está fadado ao fracasso. Exatamente por causa dessa condição de você ter nascido nessa família.
Também eles colocam a culpa desse determinismo, desse, digamos assim, desse destino inevitável em processos psicológicos inconscientes. É como se o que está impresso no seu inconsciente, que também foi determinado por esses fatores, por onde você morou, por onde você viveu, com quem você esteve, também são determinantes impossíveis de serem modificados na sua vida. Existe também, hoje em dia, uma crença no determinismo tecnológico, que a partir do que a tecnologia possibilita, você também estará fadado, por exemplo, a sua profissão estará fadada ao fracasso, a não existir mais, ou novas profissões poderão ser incentivadas. Quer dizer, a tecnologia interferindo nesse processo de construção do destino. E o destino coletivo é relacionado a macrofatores. Por exemplo, coisas como essa que aconteceram em 2020, a pandemia do Covid, que determinou o fechamento de negócios, determinou as mortes, muitas mortes, determinou uma mudança global, uma mudança de costume, um incremento da utilização das redes sociais e do trabalho em casa, né, como nós chamamos. E essas coisas são as coisas que as pessoas normalmente falam que são os preditores do destino de todas as pessoas. E muitas pessoas ignoram que existe um processo em tudo que acontece na nossa vida. E elas atribuem muito as coisas que acontecem à sorte e ao azar. Como se a sorte e o azar também fossem coisas predeterminadas. Muitas pessoas se auto-intitulam muito azaradas ou muito sortudas também, né? Elas acreditam que são muito sortudas, muito azaradas. Mas, na verdade, esse processo na mente tem um viés conhecido já, que quando a pessoa tem sucesso no que ela se dispõe a fazer, ou seja, o destino dela foi favorável, ela incorpora, digamos assim, a razão, o motivo e o protagonismo pelo que aconteceu, as suas próprias ações. Enquanto quando as coisas não dão certo, ou seja, o destino é desfavorável, essa mesma pessoa costuma atribuir a fatores externos, se ausentar da culpa, né? Se eximir da culpa, colocar a culpa em outras coisas. Então a pessoa poderá dizer: não, eu não sou, por exemplo, eu não tenho sucesso financeiro por causa do governo, por causa dessa mudança da pandemia. Veja, então ela atribui esse insucesso aos outros. Isso é muito comum também e é uma forma de interpretar o destino também. É como se o destino, ou seja, o que acontece com ela, tem uma interferência muito grande do que é externo a ela. É o que é externo a ela que determina o destino dela. Na verdade, o nosso destino ele está muito baseado nas escolhas que nós fazemos. E se você conversar com as pessoas e perguntar se elas acreditam que elas constroem a própria realidade, ou seja, o próprio destino, elas vão dizer que sim. Porém, se você perguntar se elas construíram algo negativo nas próprias vidas, elas vão dizer que não. Por exemplo, as pessoas vão dizer normalmente o seguinte: eu escolhi estar falido, eu escolhi estar, digamos, preso, eu escolhi estar brigado com os meus filhos, eu escolhi estar brigado com meus irmãos, eu escolhi estar separado ou casar várias vezes. As pessoas não aceitam isso como uma escolha própria. No entanto, são escolhas também. É porque essas escolhas, elas podem ser conscientes ou inconscientes. E é por isso que a pessoa diz que não fez essas escolhas, porque foram escolhas inconscientes. Como é que esse processo acontece? A nossa vida ela é baseada em escolhas. Nós estamos sempre escolhendo. Nós somos seres de escolha.
Durante o dia nós fazemos inúmeras escolhas. Mas como é que essas escolhas são feitas? De forma reativa, de forma automática. Porque nós temos um jeito de pensar, nós temos um condicionamento que nos leva sempre àquela mesma escolha. Então, essa escolha, ela pode ser por ação, por omissão e pode ser por reação. Normalmente é por reação. A gente reage. É por isso que a gente sempre tem as mesmas escolhas, porque a gente pensa do mesmo jeito. Então, a gente tem as mesmas emoções, a gente tem as mesmas escolhas, as mesmas reações e os mesmos resultados. Essa é a consequência. Porque, independente de você fazer uma escolha consciente ou inconsciente na vida, você colhe os resultados. Isso é único. Isso é único. E você observa em todas as situações. Então, você fazendo escolhas conscientes ou escolhas inconscientes, você vai colher os resultados. Não importa se você está a par de que escolheu conscientemente ou inconscientemente. Então é por isso que as pessoas dizem que não escolheram a situação desfavorável em que se encontram atualmente. Porque ela foi fruto de escolhas inconscientes. E essas escolhas inconscientes sempre levam aos mesmos resultados. É por isso. É por isso que a gente fala em destino. É por isso que eu acredito em destino. Por que eu acredito em destino? Porque quando você observa uma pessoa e você sabe como ela age, porque ela age sempre do mesmo jeito, porque ela tem sempre os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, ela vai sempre escolher da mesma forma. E ela vai ter sempre ações muito parecidas com aquela forma dela de pensar. Então, é muito fácil você prever o que é que vai acontecer com ela. Qual o destino que ela vai ter? Ela está destinada. Ela está destinada, mas não a ter os mesmos resultados. Antes disso, ela está destinada a ter sempre as mesmas escolhas. Então, ela poderá sempre desistir diante de um desafio, ela poderá sempre brigar, ela poderá sempre se sentir inferiorizada, ela poderá sempre trazer para si uma emoção desagradável diante das coisas que acontecem. Ela poderá ser sempre responsável com o próprio dinheiro. Ela poderá ter ações que sempre a colocam para baixo. Veja, isso é destino. Quer dizer, na verdade, o destino é o que acontece com a pessoa. Mas ela está destinada a ter esses resultados exatamente porque ela não quer mudar. Ela não quer escolher conscientemente. Ela quer sempre deixar que essa escolha seja uma escolha inconsciente. Então, onde está o determinismo? Está na própria pessoa. Não está nas coisas externas. As coisas externas a condicionaram a pensar sempre daquela forma, daquela mesma forma. Mas quem está fazendo isso consigo mesmo? A própria pessoa. A própria pessoa é que está tendo sempre os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas ações e os mesmos resultados. Então ela está destinada a isso que ela sempre faz. Então, essa é a interpretação correta do que é o destino, ou desses outros nomes que as pessoas dão ao que acontece com a vida da gente. Então aí a gente precisa diferenciar que existe um ambiente externo e um ambiente interno na nossa vida. Existe esse mundo em que a gente está presente, participando, e existe um mundo interno, um mundo interior nosso, onde se desenvolvem nossas emoções, onde se desenvolvem nossos pensamentos e as nossas escolhas. Se a gente não muda, se a gente não está mudando, a gente não está escolhendo conscientemente. A gente está escolhendo sempre do mesmo jeito. Isso está nos trazendo um destino esperado. O destino de quê? De que sempre acontece com a gente. Então, o que é que as pessoas, o ser humano, ele sempre se adapta a tudo. O ser humano sempre se adapta a tudo. O ser humano, ele é escravizado, uma raça é escravizada, ela se adapta. O ser humano participa anos e anos seguidos de uma guerra e ele se adapta. O ser humano
vive de uma forma subhumana em determinadas regiões do planeta e ele se adapta. Por quê? Porque o cérebro é um órgão de sobrevivência. Então, ele sempre faz com que você se adapte a tudo que está acontecendo. E é isso, é o inferno conhecido. O cérebro, mesmo em situações muito desafiadoras, ele prefere aquela situação porque ele conhece. O que ele não conhece, ele evita. Ele considera que é ameaçador. Mas você tem que lutar contra esse instinto. Você tem que construir o seu próprio destino. E como é que eu construo o meu destino, então? Primeiro, você tem que definir qual destino você quer para você. Não é o contrário. O destino não acontece e você, esse é o meu destino. Não. Primeiro você determina, claro, a partir de uma, digamos assim, de uma introspecção, de uma análise, de um aprofundamento de quem você é e do que você quer. Aí você diz, qual o destino que eu quero para mim? Eu quero, profissionalmente, eu quero ser um grande profissional de tal área. Eu quero ser o melhor nessa atividade. Eu quero ser um grande pai. Eu quero ser um grande amigo. Eu quero ter uma casa muito bonita. Podemos falar das coisas também, dos bens materiais. Então, você tem que definir o que é que você quer. E o que você quer tem que ser o fruto, essa conclusão tem que ser fruto de uma análise profunda, de uma análise aprofundada. Porque o que você definir como seu destino, e aí as pessoas falam muito do poder da mente, né? O que você coloca na mente acontece. É exatamente isso. Porque é um poder, é um superpoder. Você definir o seu destino e partir em busca dele. Então, defina, primeira coisa, você tem que definir qual o destino que você quer para você. O que é que eu quero para mim? Qual é o destino? O que é que eu quero que aconteça comigo no futuro? Não importa o futuro, porque o processo, você não tem controle sobre o processo, o tempo ou o caminho. Você não tem controle. Nós vamos já ver isso. Mas você tem que definir aonde você quer chegar. O destino é onde você quer chegar. O nome está dizendo. Qual o seu destino? Você tem que ter o seu sonho, a sua, digamos assim, a sua intenção. A partir daí, você vai fazer escolhas conscientes na sua vida. O que são essas escolhas conscientes? Nós temos na vida três grandes grupos de influência. Nós temos um grupo maior, muito mais amplo, que inclui as coisas que nós não temos controle, nós não temos influência. Que são coisas macro, coisas grandes. Por exemplo, coisas sobre o clima, sobre a temperatura, sobre o governo, sobre as guerras, sobre coisas que nós não temos controle nenhum. Existe um círculo de influência menor em que estão as coisas que nós temos controle parcial. A nossa saúde, por exemplo. Nós temos um controle parcial. Nós podemos nos alimentar bem, nós podemos melhorar o ambiente das nossas células, mas existem coisas determinadas também geneticamente, existem influências do ambiente, por exemplo, o trauma, que pode nos trazer doença e até a morte. Então nós temos um controle parcial sobre algumas outras coisas. Mas tem um círculo que as pessoas normalmente desconhecem, um círculo de influência, que nós temos controle total na nossa vida. Por exemplo, as nossas escolhas, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso empenho, nossa dedicação e a nossa consciência, a expansão da nossa consciência. Você tem controle total sobre isso. Embora, por exemplo, as emoções surjam e você tem um controle parcial sobre elas, porque elas surgem, mas você pode depois fazer escolhas a partir delas. Aquela história. O que acontece com você, você não tem controle. Mas o que você vai fazer com aquilo, qual a sua reação àquilo, você tem controle. Então, a partir do momento que você definiu qual é o seu
destino, você já pensou, já definiu qual o destino que você quer para você? Você vai observar dentro do seu ciclo de controle, ciclo de influência total, as escolhas que você tem que tomar. E essas escolhas, elas são feitas no dia a dia, a cada momento. Não há muito segredo nisso. É o momento, é o presente, é a presença, é estar atento. Estar atento na sua próxima escolha, no seu próximo passo. É a atenção. A atenção alinhada com a intenção. A intenção é o destino. Se você tiver atenção no momento presente, você vai chegar lá, no destino que você deseja, onde você quer chegar. Nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Você pode fazer perguntas aqui para mim e pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que estão precisando ouvir essas palavras para construir o próprio destino na sua vida, tá certo? Nossos vídeos aqui todas as segundas-feiras. Um abraço!